Olá, gente querida, tudo em paz? Graça, paz, bênção de Deus para você. Uma alegria imensa, mais uma vez, nesta manhã, estarmos juntos meditando a santa palavra de Deus. E o texto do evangelho deste sábado é de João, capítulo 7, versículos 40 a 53. Diz assim o texto: Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és Galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Está aí, meus irmãos e minhas irmãs, o texto bíblico deste sábado, dia 28 de março. E como vocês percebem, o texto é dividido claramente em 3 pedaços. Do início até o versículo 43, gira em torno das opiniões da multidão, do povo em geral. Do versículo 44 até o versículo 49, nós temos uma contraposição entre os chefes e os guardas. Os chefes enviam os guardas para prendê-lo, os guardas voltam extasiados, porque nunca viram alguém falar como Jesus. E, finalmente, do versículo 50 ao versículo 53, há uma discussão entre os chefes e um deles, que é Nicodemos. Voltamos, então, a essas 3 partes do Evangelho. Primeiro, o texto começa dizendo: ao ouvirem as palavras de Jesus. Ora, se vocês encontram uma frase como essa, ao ouvirem as palavras de Jesus, vocês devem ir ao texto imediatamente anterior. E o que encontramos nesse texto imediatamente anterior? O discurso de Jesus por ocasião da festa das tendas. Ontem já falei um pouquinho sobre a festa das tendas. A festa das tendas, ou dos tabernáculos, ou das cabanas, em hebraico se diz Sukkot, era uma festa que comemorava exatamente a travessia do deserto, o povo vindo do Egito, da casa da escravidão, atravessa o deserto durante 40 anos e depois entra na terra da promessa. E o sinal fundamental de que o povo entrou na terra da promessa é quando eles começam a comer os frutos das colheitas da própria terra. É por isso que a festa dos tabernáculos, ou festa das tendas, é a festa que marca o final da colheita.
O que nós temos no deserto? Duas coisas. Moisés dá ao povo o pão, o maná, e Moisés dá ao povo água que brota da rocha. Então, o pão, o maná e a água da rocha são alimentos provisórios. Um dia este povo entrará na terra de Israel para comer o verdadeiro pão que Deus dá por causa do trabalho e dos frutos da terra. É por isso que a festa das tendas tinha uma grande procissão das águas. Eles iam em procissão até a fonte chamada Gihon e lá traziam água e aspergiam a multidão exatamente para pedir e suplicavam, pediam e suplicavam o início do novo ciclo de chuvas e, portanto, o início de um novo ciclo de colheitas. Mas, ao mesmo tempo, além dessa festa estar vinculada ao ciclo agrícola, há uma grande novidade. Jesus é quem se apresenta como a fonte verdadeira de água viva. É Ele a fonte única de água viva. Dele brota rios do Espírito. É isso que Jesus falou antes destas controvérsias, destas discussões com o povo, os guardas e o próprio Nicodemos. O texto então começa, versículos 40 a 44, encontramos Jesus como na boca do povo. Jesus é chamado de profeta. Acaso ele não é o profeta? Este é verdadeiramente o profeta. Outros dizem não, ele é o Messias. E outros rebatem. Diz, bom, o Messias não pode provir da Galileia. O Messias deve provir da descendência de Davi e, portanto, deve nascer no clã de Belém. Vocês percebem que a discussão toda gira em torno de dois textos da Sagrada Escritura. Nós temos a discussão sobre a identidade do profeta que está lá em Deuteronômio 18, a partir do versículo 15, e nós temos o texto de Miqueias 5, versículo 1, a profecia sobre o nascimento do Messias em Belém. Numa palavra, as contraposições se fundamentam na Sagrada Escritura. O povo, contudo, está atônito, porque escuta a palavra de Jesus, a pregação de Jesus por ocasião da festa das tendas. Começa um turbilhão em seu coração, se perguntando sobre a identidade desse homem. Então, Jesus é profeta? É, mas não é um profeta da série dos outros profetas do Antigo Testamento. Jesus é o Messias? É, mas não é o Messias como imaginado pelo povo de Israel. Há, portanto, um movimento de continuidade, ele é o profeta e é o Messias, mas é um movimento de descontinuidade. Jesus nem é um profeta como os conhecidos profetas do Antigo Testamento e nem é um Messias conforme a expectativa messiânica dos judeus. Começa então o clima a esquentar. Já vimos ontem a perseguição a Jesus Cristo e hoje esquenta mais ainda, versículos 44 ou 45 até o versículo 49. O texto diz que as autoridades, os chefes dos sacerdotes e os chefes dos fariseus mandaram os guardas do templo para prender Jesus. E os guardas voltam também extasiados, impressionados com a pregação de Jesus e não executam as ordens dos seus chefes. Por quê? Porque encontram em Jesus uma palavra nova. Eles convivem cotidianamente com os chefes dos fariseus e com os chefes dos sacerdotes no Sinédrio, mas eles não conseguem perceber nestes homens uma autoridade que provenha de Deus. Em Jesus eles percebem uma palavra que tem vida eterna, palavra de vida eterna, uma palavra com a qualidade de eternidade. As autoridades de Israel, no entanto, se fecharam, estão
fechadas, endurecidas, empedernidas. E esse fechamento se expressa sobretudo na ironia, no sarcasmo e no desprezo pelos pobres, especialmente pelos galileus. Aqui se destila todo o preconceito. Por acaso da Galileia vai provir alguma coisa de boa? Já disse Natanael lá no início do Evangelho de João. Eles então se arvoram por terem o conhecimento das Sagradas Escrituras e tratam o povo e os próprios guardas como essa gentinha que não conhece a lei mosaica. Desprezo, sarcasmo, ironia se misturam e tudo isso se transforma em violenta perseguição. Finalmente, nos versículos 50 a 53, há uma discussão bonita envolvendo um dos fariseus chamado Nicodemos. No Evangelho de João, encontramos Nicodemos em 3 ocasiões. No capítulo 3, quando ele vai à noite conversar com Jesus, e Jesus lhe diz: Nicodemos, é preciso nascer de novo, é preciso nascer do alto. Encontramos Nicodemos neste capítulo 7, que estamos lendo, versículo 50, e encontramos Nicodemos no capítulo 19, versículo 39, por ocasião do sepultamento de Jesus. Mais uma vez, para com Nicodemos, que argumenta com muita seriedade, ao mesmo tempo com prudência, Nicodemos diz: nós não podemos condenar ninguém sem antes ouvi-lo, sem antes perceber e fazer um julgamento justo. Os fariseus reagem novamente com ironia. Estuda e verás. Sarcasmo e ironia é a arma daqueles que não têm argumento. Nós encontramos então no texto bíblico de hoje reações várias diante de Jesus. Diante dele, ninguém pode ficar neutro. As multidões pensam com os seus critérios. Percebem que ele é um profeta, percebem que ele é o Messias. Mas, ao mesmo tempo, há uma contraposição da própria Escritura Sagrada, a partir do Deuteronômio e do livro de Miqueias. Os guardas enviados em missão para prendê-lo voltam impressionados, extasiados com a sua pregação. Ali está alguém que de fato tem autoridade, não como os chefes da lei e os fariseus. E finalmente aparece alguém de bom senso, Nicodemos, que é ironizado, vítima de todo o sarcasmo. Nicodemos argumenta com muita seriedade, dizendo: será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Ele também é vítima de ironia, de sarcasmo, e querem lhe atribuir o título de Galileu, que era um título desonroso para os judeus. Queridos irmãos, queridas irmãs, ninguém pode ficar neutro, quieto, diante da manifestação de Jesus como fonte de água viva no Templo de Jerusalém durante a festa das tendas. Dele como que brota esse rio de água viva no Espírito. Ao mesmo tempo, as reações se avolumam e ficam cada vez mais sérias e agora decidem matá-lo. É o cordeiro que vai sendo conduzido gradativamente ao matadouro. É isso que está dito na primeira leitura da liturgia de hoje. Mas eu quero concluir essa meditação recordando aquilo que fez o Papa Francisco ontem, de modo tão belo, na Praça de São Pedro. Na praça vazia, debaixo de chuva, um ancião ora pela humanidade. Oremos uns pelos outros e participemos de algum modo nesses tempos tão difíceis do mesmo e único sofrimento de Cristo, que é vítima de escárnio, de zombaria, de ironia, de todo tipo de incompreensão. Assumamos a nossa fé com força, equilíbrio e com alegria. É a alegria que provém do Evangelho. Deus os abençoe e os guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.